Boa tarde a todos e a todas. Estamos aqui para mais um evento da série Diálogos para o Futuro, Transição Energética e ODS 7, Objetivo de Desenvolvimento Sustentável número 7, Energia Acessível e Limpa. O tema de hoje será sobre hidrelétricas e biogás como fontes complementares. Esse ciclo de eventos faz parte do programa Ano Sabático, do projeto da USP e do Instituto de Estudos Avançados sobre transição energética, ao qual eu sou o coordenador, professor Fernando Canepa. Então, o sétimo evento do ciclo irá discutir o papel das usinas hidrelétricas, com foco na usina hidrelétrica Jirau, na matriz energética brasileira, e a complementariedade do biogás como fonte renovável. Para ambas as fontes serão abordados os desafios técnicos, regulatórios e oportunidade de integração para uma matriz energética mais diversificada e sustentável. Como a gente conversou aqui nos bastidores, para não falar somente das fontes da moda que o pessoal está falando, né? Principalmente solar fotovoltaica, então a ideia é falar sobre as hidrelétricas, sobre o biogás, biometano. E para isso nós estamos aqui com o Edson Silva e com a Renata Sfer. O Edson Silva é engenheiro eletricista com experiência de 42 anos no setor de energia elétrica, é graduado pela Universidade Federal de Santa Catarina, com mestrado e doutorado na mesma área, também pela UFSC. Em 2000, juntou-se à ENGIE Brasil Energia, onde foi gerente do Departamento de Assuntos Regulatórios e de Mercado, e posteriormente diretor de Estratégia e Regulação, sendo responsável pelas áreas regulatórias, gestão de portfólio, tecnologia da informação, estratégia e inovação. Foi presidente do Conselho de Administração da APIME, tendo participado ativamente de discussões sobre assuntos regulatórios do setor elétrico brasileiro. Atualmente é diretor-presidente da Jirau Energia, vice-presidente de Gestão de Ativos Renováveis para a América do Sul e membro do Comitê Executivo da ENGIE Brasil. A Renata Sfer, que está aqui presencialmente com a gente, é presidente executiva da Associação Brasileira de Biogás. Tem experiência de 16 anos como procuradora federal na Advocacia Geral da União. Fundou a Interale Gás e Energia. É mestre em Direito, Políticas Públicas e Desenvolvimento Econômico, com participação em curso de extensão na Harvard Kennedy School sobre liderança feminina. Co-criadora do projeto Sim, Elas Existem, que tem como objetivo promover a equidade de gênero em cargos de liderança e do Empodere-se, um programa de mentoria para jovens mulheres no setor energético, ambos, inclusive, com bastante destaque. Gostaria de agradecer a Renata, gostaria de agradecer ao Edson pela presença, por ter aceitado participar desse ciclo de eventos aqui. No IEA nós fazemos, então, uma abordagem multidisciplinar, e com a transição energética não é diferente. Então, a gente fala não só de energia, mas da interface da energia com as outras áreas do conhecimento, que sem isso não teremos transição energética. Então, Renata, eu gostaria primeiramente de passar a palavra para você, já agradecendo a sua presença. Uma honra tê-la aqui conosco. Bom dia, boa tarde, né? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui nessa Casa do Saber, que é, enfim, aí o top do Brasil. É uma honra estar aqui. E boa tarde a todo mundo que está assistindo. Bom, gente, foi falado exatamente aqui um ponto que eu acho que é chave quando a gente está pensando aí em fontes de energia como um todo, né? Tem algumas energias que ainda são subaproveitadas, né, e subestimadas no seu potencial. E eu acredito que o biogás entra muito nisso, né? A gente tem um enorme potencial, um potencial de produzir até, com a tecnologia atual, a gente tem um potencial de produzir mais do que o dobro do consumo de gás natural fóssil que o Brasil tem hoje. E mesmo assim, por muito tempo, era uma energia que não se dava muita atenção, não se falava. Eu já, como você leu meu currículo, eu já fui secretária no Ministério, e eu lembro de todo mundo chegar e perguntar, tá, mas e o biogás? Na verdade, o biogás, ele nem estaria na secretaria que eu estava, porque era a Secretaria de Petróleo, Gás e Biocombustíveis. E o biometano, que sim seria elencado como um biocombustível, o biogás, já entro nos detalhes, mas enfim, o ponto é que
Eu já vou colocar numa ordem cronológica. É que eu lembro que falava, e o biometano, o que vocês estão fazendo para o biometano? E a resposta era sempre, não, a gente está fazendo um novo mercado de gás, e o novo mercado de gás naturalmente vai ajudar o biometano. A gente está fazendo RenovaBio para todos os biocombustíveis, então naturalmente vai ajudar. Só que quando você fez o mercado de gás, você estava olhando principalmente a oferta de gás. Você não estava olhando a oferta de outros gases, que é justamente o biometano, que tem exatamente a mesma composição química, e que tem características diferentes de territorialidade, de volumes e algumas outras questões técnicas. E não se olhava também na hora de olhar os biocombustíveis, simplesmente, é algo para todos os biocombustíveis, inclusive houve uma dificuldade no começo que precisou ser adaptada, mas a produção de biogás, inclusive, apenas aumenta a nota do produtor de etanol, né? Então, não é algo que foi criado pensando, olha, queremos fomentar, essa energia é importante para a gente e a gente quer fomentar. Então, hoje a gente vê que esse cenário mudou. Ontem a gente teve uma grande vitória, uma enorme vitória. Pela primeira vez tem um marco legal que fala na palavra biogás e biometano, que era sempre algo que ficava pela tangente, né? Na verdade, o biometano nem na lei do gás falava, só falava em gases com as mesmas qualidades intercambiáveis, mas não se mencionava a palavra. Então, foi realmente um movimento muito importante para a gente ter um sinal para o investidor, seja o investidor que quer produzir o biometano, o investidor que quer fornecer equipamento, o investidor que quer construir infraestrutura ou o investidor que quer comprar, né, as indústrias que querem comprar, agora eles têm um sinal de que isso sim é uma prioridade do governo. Né? Senão o pessoal fica com medo de investir, porque a gente vive sempre aquele problema do ovo e da galinha. De um lado tem gente querendo investir na produção, o pessoal do outro lado quer comprar, mas não se conversa, porque quem quer comprar não acha para comprar, e quem quer vender não acha para vender, ou não tem infraestrutura, e o da infraestrutura quer fazer infraestrutura, mas não faz porque não estão produzindo, o que está produzindo não produz porque não tem infraestrutura, e você não avança, né? Inclusive no ônibus, no caminhão, por exemplo. Hoje, a alternativa mais viável para você descarbonizar a frota pesada, em termos de preço, de maturidade da tecnologia e de disponibilidade, é fazer um caminhão a GNL ou GNV, a gás que você pode utilizar. Onde você tem gás natural, você bota o gás natural, ele é drop-in, como se fala, né? Você pode simplesmente, como é a mesma composição, os dois são CH4, os dois são metano, tanto faz qual que você coloca no motor. Então, onde você não tem gás, você coloca biometano. E se você quiser também, você pode ter o seu caminhão 100% renovável colocando uma bomba que não seria de GNV, seria de GRV, o gás renovável veicular. Então, existe uma série de oportunidades. Mas, ao fim e ao cabo, o que acontece? O caminhoneiro pensa e fala, não, por que eu vou trocar meu caminhão, apesar de eu saber que o payback é de 2 a 3 anos e que o gás é mais barato, se não tem onde eu abastecer? E daí eu fui lá conversar, eu falei, a Ultra é nossa associada, eu fui lá falar, um dia eu estava falando com o pessoal da Ipiranga, eu falei, por que vocês não botam? Porque não tem caminhão. Então, vira um negócio que se você não tiver, de alguma forma, um sinal de política pública de que isso é algo que a gente precisa desenvolver, isso não vai se desenvolver. E esse é um trabalho que agora na Biogás a gente tem feito bastante. Né? Tá aparecendo a apresentação? Assim, então eu vou mostrar, só para terem um contexto, a Biogás, então, ela representa toda a cadeia do setor, inclusive os consumidores, e hoje a gente está em quase 170 associados já. Na questão da transição energética, bom, eu acho que vocês já devem, nem precisa dar um contexto de transição energética, né? Estudos avançados? Pode falar? Então tá bom. O que a gente vê é que existe uma mudança muito grande na questão do cenário mundial, né, de transições energéticas. A primeira transição energética, as transições energéticas anteriores que aconteceram, sempre aconteceram por uma questão de uma tecnologia que era mais barata, mais eficiente, que funcionava melhor. Então, naturalmente, as pessoas foram trocando porque era economicamente mais atraente e não era uma questão puramente de vamos salvar o planeta. E o engraçado é que, assim, questão de vamos salvar o planeta é mais difícil de você convencer as pessoas a adotarem
do que uma questão que vai dizer, economiza aí. Eu estava uma vez falando com um acupunturista, e ele estava me contando que toda vez que ele fazia acupuntura por alguém que estava com dor, a pessoa não queria pagar nada. Reclamava se o convênio não atendia, por que não podia, ou por que era tão caro. Até o dia que ele descobriu que dava para fazer acupuntura para reduzir ruga. Aí o povo pagava 3 vezes mais. Então, assim, às vezes as motivações das pessoas são muito diferentes. Se você convencer alguém a trocar, a botar etanol no carro, ele vai comparar o preço, ao invés de pensar na sustentabilidade, né? Então, quais são os valores? O que a gente está buscando? E essa transição energética tem essa característica. Ela hoje você tá mudando, não é porque vai estar mais barato você utilizar energia renovável, não. É porque a gente precisa, né? É o cuidar da saúde. Você está com dor. Com dor eu não quero pagar, né? Mas daí se vier um carro elétrico bonitão e eu tenho dinheiro, aí eu quero, porque daí eu vou exibir meu carro elétrico. Então, é difícil esse momento, mas é um momento que a gente tem que fazer, e graças a Deus, eu vejo que no último ano, 2, parece que, eu percebi isso muito na COP do ano passado, para ser bem sincera, parece que finalmente houve um entendimento pleno de que não era só uma história, uma lenda urbana, uma história da carochinha, algo para assustar, porque tinha muito esse debate, não existe aquecimento global, olha aí, não, olha que... Olha, esse ano, agora não dá mais para falar isso, né? Mas tinha, porque esse ano efetivamente está mais aquecido. Mas daí, às vezes, se fosse antes, chegava no que vem, e de repente estava mais frio que esse ano, não, esse ano está mais frio que ano passado, como assim você está falando de aquecimento global? Né? Mas se você fala, eu falo com a minha avó diz, nos meus tempos de criança, Curitiba era muito mais frio que hoje. Mas, enfim, eu percebi que teve uma conscientização. A gente viu grandes empresários se mobilizando para ir para a COP e falando o que está acontecendo. Eu não sei se... e eu acredito, na verdade, não sei, eu acredito que muito disso foi porque o Brasil estava de olhos tapados para a realidade nova. E começou a abrir os olhos, olha que perceberam que o Brasil é a grande mina de ouro da transição energética. Aqui tem muita oportunidade, porque aqui a gente tem o vento, que você falou, a gente tem o sol, a gente tem a agricultura, a cana e os biocombustíveis, até o próprio petróleo e o gás natural. A mineração que você precisa para bateria, apesar da gente quase não fazer nada aqui, tudo que você quiser tem no Brasil. O Brasil é assim, um país riquíssimo em recursos naturais, que estava perdendo a chance de tomar esse protagonismo e de perder essa oportunidade de desenvolver com isso, né? Aquela a gente pode transformar o limão numa limonada? Pode, a gente está vivendo um problema grave, mas nesse momento a gente poderia incentivar aí a nossa indústria a ser verde, a exportar os produtos com baixa pegada de carbono, e estava passando batido. E agora parece que acordou, está todo mundo olhando para isso, falando disso, reconhecendo. Acho que não se fala mais se existe uma transição, se precisa combater as mudanças climáticas, mas como a gente vai combater essas mudanças climáticas. E se viu, e agora a gente está aí, o Brasil está como sede do G20, isso vai fazer uma diferença enorme em termos pelo menos é o que eu quero, né? Eu sou super otimista, gente. Eu acredito que vai fazer a diferença. Mas de trazer as tecnologias que a gente tem aqui para essa visão de mundo, porque tudo começou. Quem abriu os olhos primeiro, né, nessa jornada foi a Europa. E a Europa olhou para quê? Para os recursos naturais que ela tinha. Então aí surgiu todo o papo de eletrificação, surgiu todo o papo, principalmente, foi quando se desenvolveu muito os assuntos de hidrogênio, né? Eles têm solar, eles têm eólica, então avançou muito, mas o que eles não têm? Eles não têm biocombustíveis. Então esse assunto foi ficando de escanteio. Você tem uma dificuldade enorme de conseguir uma certificação de biometano, porque existe um lobby mesmo muito forte no GHG Protocolo para dizer que o biometano ele incentiva você a ter mais lixo, porque quanto mais lixo, mais biometano. Mas a gente está produzindo lixo igual. Esse lixo aqui no Brasil, 40% está lá no lixão, ninguém trata, está poluindo tudo, e a tua preocupação é que depois você vai gerar mais lixo por causa disso. Não é bem assim, né? São realidades diferentes, mas é um lobby forte que acaba trazendo. E o Brasil precisava puxar esse discurso para cá, precisava mostrar. Outro lobby muito forte que tinha era sobre dizer que, não, qualquer biocombustível era fruto de queimada.
Então é muito ruim. Ou você está competindo com comida, o mundo vai passar fome porque você está produzindo etanol. Também não é assim. Então, assim, essa oportunidade, tanto da COP quanto do G20, é muito relevante nesse sentido. E além desses, o contexto, esse eu falei do primeiro, né, apenas, das mudanças climáticas. Um segundo contexto aí que veio para essa transição energética é a questão de novas fontes de energia que desenvolveram, justamente aí por que solar e eólica ganharam tanto destaque? Porque a tecnologia se desenvolveu a ponto de ficar muito barata. Né? No começo não era assim, no começo precisou do Proinfra para incentivá-las. Hoje, assim, não tem nem competição com outras fontes a ponto de ter se tornado um problema no setor elétrico, porque ela não tem todas as características de segurança energética e de fornecimento na hora que precisa. Está todo mundo ligado em geração distribuída, que está usando a distribuição como bateria, e você está causando um problema para o setor de não tem mais como você fazer um planejamento energético e o que a gente vai querer para frente. Então, essa questão dessas novas fontes de energia são muito... E novas, assim, novas... Não que não existiam antes, gente. O carro elétrico foi... O primeiro carro que teve foi elétrico. Né? O biogás, se você olhar, tem... Eu lembro quando eu estava na escola que o professor foi mostrar lá alguma coisa de biogás, nem usou essa palavra, mas como de energia do... Eu estudava numa escola que chamava Bom Jesus da Aldeia, chama ainda, ela não trocou de nome. Então lá tinha vaca, tinha pato, tinha... Enfim, então ele pegava os resíduos dos animais para fazer biogás. Eu, nossa, ai, nem deve ser, sabe? Mas eu nem sabia. Então são coisas que existem, mas que hoje estão viáveis para gerar em volume, no volume que a gente precisa. Outra questão sempre que bate, né, é a incerteza dos preços do petróleo, queira ou não queira, hoje, pelo menos, o mundo já superou toda aquela questão dos países da OPEP terem um controle total sobre o preço. Hoje, os Estados Unidos é o maior produtor, o Brasil, o Canadá assumiram uma posição muito relevante, mas mesmo assim, vai para cá, vem para lá, chegou pandemia, bateu abaixo de zero preço, de repente, guerra da Ucrânia, sobe tudo de novo. Isso traz uma questão, e essas ameaças geopolíticas mesmo, que é um cuidado que a gente tem que tomar, e é uma das grandes razões pelas quais a gente tem que ter uma diversidade energética. Porque quando você tem um produto, que é a principal fonte de energia do mundo inteiro, e esse um produto tem alguma coisa que fica muito concentrado na mão de um país, isso se torna quase que um instrumento, quase que uma arma para você guiar o mundo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo, quando a gente pensa em energia elétrica, para você não deixar tudo nas mãos de um mineral específico que tem num país. Você tem que ter outras formas, senão a gente vai virar OPEP, só que não vai ser da energia em si, vai ser do mineral X para fazer a bateria. Então, são questões que a gente sempre tem que levar, e por isso que é tão importante você ter mais. Ah, não funcionou assim, então vamos ver assado. Por isso que é tão legal um carro flex, um híbrido flex, ou tudo que a gente pode fazer, né? Então, ele passou, assim, hoje quando a gente fala no mundo, duas coisas tomaram. Um, a redução das emissões, e dois, por conta principalmente da guerra da Ucrânia e toda a questão do gasoduto lá na Nord Stream e a dificuldade de abastecimento, começou a se preocupar muito em uma autossuficiência energética, uma segurança energética. O mundo passou a querer ter para si o controle, não depender de fora. E o Brasil, com toda a riqueza que a gente ainda importa diesel, a gente ainda importa GLP, a gente ainda importa gás natural. Né? Então, mas essa se tornou uma questão relevante no cenário mundial, né? Aqui é uma questão falando que essas transições sempre foram muito lentas, né? Levaram muitos e muitos anos para avançar, e agora a gente tem uma urgência na mão. Está todo mundo correndo atrás para ver como que a gente vai conseguir superar essa questão, e ela tem um ritmo muito melhor. Questão de matriz energética aqui, não matriz elétrica. Hoje a nossa matriz ela é uma das mais limpas do mundo, nos países grandes certamente a mais limpa, e isso se deve muito também ao nosso potencial hidrelétrico, né, que hoje a gente vai falar também, que é realmente muito grande, e segundo ao fato lá do pró-álcool na década de 70, que trouxe a questão do álcool, que hoje os carros são flex, os carros, a gasolina tem uma mistura de 27%, que agora
aumentou esse limite com o combustível do futuro, e isso acabou descarbonizando bastante a nossa matriz, por isso que o Brasil está avançando, mas não significa que a gente já fez a nossa transição energética, porque quando você olha as nossas emissões e o nosso consumo, principalmente naqueles setores de difícil descarbonização, basicamente a indústria, o transporte, e aqui a gente ressalta o transporte pesado, que tem muito mais emissões do que o transporte leve, porque não tem o etanol misturado, e o setor da agroindústria também são os setores que têm uma maior dificuldade, porque não é somente uma geração elétrica, você precisa de outras formas de energia para avançar. Vou pular aqui. Aqui é toda uma questão de como que a gente vai conseguir chegar no net zero até 2050. A gente falou de novas tecnologias, eu não mencionei a captura de carbono, que é algo bastante relevante, que tá chegando, mas para a gente chegar nesse net zero, não vai ser algo simples, tá? Provavelmente aí vai precisar de mais alguma evolução disruptiva nesse meio do caminho, porque é um desafio muito grande, porque não se trata só de reduzir as emissões. A gente tem que pensar no que se chama de trilema da segurança energética, né? Que é reduzir, que é descarbonizar, manter uma justiça social e ter a segurança energética. Então, assim, você poderia, de repente, substituir tudo por solar e eólica, mas você, na hora que precisar, você não vai ter. E na questão do social, você entra numa questão ainda muito mais complicada, porque quem eram os países que tiveram dinheiro para investir e virarem os grandes fornecedores de equipamento, infraestrutura para todas essas energias? São os países do hemisfério norte, os países ricos. Então, a China, quando a China percebeu a oportunidade de negócio que era isso, dá-lhe painel solar. Dá-lhe painel solar. Quem está ganhando dinheiro com isso são eles. É porque eles têm dinheiro para investir. Os Estados Unidos fez o Inflation Reduction Act, todo mundo dando subsídio, a gente está aqui sempre naquela dificuldade de como que a gente fazer, a nossa energia é muito cara, o nosso gás é muito caro, como que a gente vai incrementar esse preço se a gente não tem preço para pagar a energia que não está descarbonizada, e a gente ainda está na sorte, porque dependendo do país que você está lá na África, o pessoal se quer ter acesso à energia. O problema é assim, o uso de energia de um europeu é quase 10 vezes maior do que o tanto de energia que utiliza cada cidadão da África, porque não tem acesso a tantos produtos. Então, essa questão da justiça social e da transição energética e da segurança energética são tão relevantes quanto descarbonizar. E por isso que não é um processo simples, né? A gente sabe aonde a gente quer chegar, mas o caminho exatamente ele está sendo construído agora. A gente vive um momento de grandes mudanças, então que a gente vai descobrindo a cada dia. Às vezes surge alguma coisa, e daí a beleza da academia, né? De estar estudando e de estar aprendendo e buscando novas soluções para os mesmos problemas. Só um minutinho. Que o meu chá estava esfriando. E daí é um pecado deixar o chá esfriar. Bom, vamos lá. E chegando, então, ao biogás e ao biometano. Mas, enfim, a questão, para finalizar aqui essa primeira parte, e você me avisa do horário, né? Eu gastei muito tempo já. Que horas que a gente começou? Já gastei tempo pra caramba. Começou? Ah, então tá, porque eu falo bastante. Se você botar o microfone na minha mão, é um problema. Tá bom. Bom, e só para finalizar, então a gente está num momento, a gente vive um momento crucial, um momento de grandes mudanças que a gente não sabe exatamente. Obrigada. Que a gente não sabe exatamente o caminho, mas a gente sabe aonde a gente quer chegar. E um momento também em termos de Brasil que finalmente a gente se situou de que, sim, a transição energética é necessária, ela está acontecendo, não é uma lenda urbana, e sim, o Brasil tem como aproveitar isso e ganhar crescimento, ganhar renda e diminuir a desigualdade social, porque se você deixar ocorrer o ritmo natural, os mais ricos vão descarbonizar, os mais pobres vão sofrer mais, e assim a gente não vai criar uma desigualdade, um desequilíbrio ainda maior entre os hemisférios, entre os países ricos e pobres, e o G20 está tendo essa discussão muito fortemente. O G20 no Brasil está discutindo 3 temas, basicamente. O primeiro é o financiamento verde,
E uma das constatações que foram feitas é que os países do hemisfério norte recebem 8 vezes mais financiamento, dinheiro de financiamento, do que os países do hemisfério sul. Então, isso já mostra, de novo, essa discrepância que existe. Como que a gente combate isso? Como que a gente consegue que isso incentive a produção? E olha que aqui no hemisfério sul que é onde você tem o grande potencial, né? Segundo ponto é justamente ter uma transição energética justa e inclusiva, e um dos aspectos que está sendo conversado no G20 é a questão que é o que mais hoje o que mais impacta famílias pobres em termos de energia é na hora de cozinhar, né? Onde mais se gasta. A grande despesa de uma família mais pobre na energia é o botijão de gás. E se não tem dinheiro para o botijão de gás, vai catar lenha. E quando cata lenha, é aquela fumaça, geralmente fogão a lenha fica num cômodo, volte meia, família mais simples tem poucos cômodos na casa, então quando você está cozinhando a fumaça que sai, está todo mundo respirando, e está respirando ela, a da lenha já é muito, muito, muito pior do que o fósforo, que já é, e se você vai para um biogás, você já tem 90% das edições do que do GLP. E esse respirar que afeta principalmente as famílias mais carentes e principalmente mulheres e crianças, que são quem ficam na casa, atrás do fogão, que ninguém vai atrás de um carro ficar na frente me fugiu o nome, como que é o nome? Do caninho, do escapamento, mas fica na frente do fogão. Então, assim, tem um estudo do Clean Cooking Alliance, que trabalha para olhar isso, que mostra que 4 milhões de pessoas morrem por ano, mais novas do que deveriam morrer, por conta dessa respiração da cocção, sem ser cocção limpa. Então, esse é um tema que o Brasil está abraçando agora. O biogás é uma das alternativas. Tem alternativa de eletricidade, tem alternativa de bio-GLP, mas o biogás é a mais legal delas, porque eu estou aqui e eu defendo meu time. Mas, e o terceiro tema são novos combustíveis, que são justamente os biocombustíveis. São esses os 3 temas do G20. Tá? Bom, então, aqui, todo mundo sabe o que é biogás, eu não sei para que tipo de estudo, se é de direito, economia, engenharia, é tudo? É tudo. Então tá bom. Então, para quem não sabe o que é biogás, chegando no ponto principal aqui do que a gente está falando, o biogás, ele é uma energia renovável. E como que ela é feita? Ela pega tudo que é resíduo orgânico, tudo que apodrece, tudo que fica fedido. Você vai pegar isso, vai colocar num biodigestor que vai fazer um processo mais ou menos que é o processo que a gente faz no nosso estômago. Vão ter algumas bactérias que vão digerir e a partir dali vai sair o biogás, e o que sobra é o digestato, que se transforma então em biofertilizante. E esse gás, ele tem característica de ser renovável e algumas outras que eu já vou colocar aqui, mas para voltar, então, o biometano, o que é? É o biogás purificado, porque o biogás, numa média, ele é meio a meio CO2 biogênico e metade metano. Então, você vai capturar tirar esse CO2 biogênico, que pode ser utilizado pela indústria, que também pode ser utilizado para fazer SAF, para fazer... porque era algo que já estava sendo emitido. Então, quando você fala só voltando para o resíduo, quando você tem um lixão, ele está emitindo metano na atmosfera naturalmente. E essa emissão de metano, ela é mais danosa que a de CO2. Então, para você fazer o biogás, você vai capturar esse metano que já estava indo para a atmosfera, que já está sendo poluído, e vai converter, então, nesse biogás purificado no biometano, que quando é usado, usa o CO2, que é 20 vezes menos danoso do que o próprio metano, né? Então, essa questão aí da gente aproveitar e evitar que esse gás pare na atmosfera. Então, esse CO2, por que ele é biogênico? Porque já era algo que ia ser emitido. Então, se é para emitir algum CO2, você precisa, porque a gente precisa para muitas coisas do tal do CO2. Então, quando você vai usar o CO2, então use esse que já ia para a atmosfera, que você capturou, ao invés de criar um novo a partir da queima do petróleo ou do que quer que seja, que fica mais renovável. E do outro lado sai o biogás, né? Em metade. Daí, quando você purifica, ele fica 95% metano
isso significa que ele fica com a mesma especificação química, técnica, exigida por ANP do gás natural, o mesmo poder calorífico. Então, tudo que você usa o gás natural, você pode usar também o biometano. Eles são exatamente os mesmos usos, a mesma composição, não exatamente, que sempre tem algum, mas no geral, basicamente, a mesma questão. Hoje, como que a gente está, né? Atualmente, o biogás, a gente tem 1.365 plantas de biogás no Brasil, que produzem 11 milhões de metros cúbicos por dia. Dessas, aí, tirando isso de biometano, a gente tem 47 plantas, sendo que a gente produz 1,6 milhão de metros cúbicos por dia. A maioria disso são plantas de alto consumo, então é aquela fazenda que aproveita os dejetos dos animais, coloca o biodigestor e usa para gerar energia elétrica ou para abastecer o próprio trator, ou, enfim, para qualquer uso que eles possam ter. E as 6 autorizadas para ANP são as que comercializam para a indústria, para residências, enfim, dependendo da onde tiver. Esses 417 mil são um valor bastante pequeno perto do potencial que a gente tem. A gente vê que, voltando para o biogás, ele é a energia hoje que mais cresce, é a fonte de energia que mais cresce no Brasil, só que é um percentual tão pequeno que não se torna relevante, mas ela certamente é a que mais cresce. E o biometano está aí há algum tempo já nessas 6 plantas, mas existem 25 projetos aguardando autorização na ANP. E, assim, desde que eu cheguei na Biogás, tem 1 ano e pouco, que nenhum projeto foi aprovado. Está tudo meio engavetado, travado, está uma situação bem difícil na ANP, com diversas atribuições novas, enfim, uma série de questões. Então, esses 25 projetos, eles geram mais ou menos mais 1 milhão de metros cúbicos por dia. Para vocês terem uma noção de comparação, né? O gás natural, o que a gente usou de gás natural no passado? 63 milhões de metros cúbicos. Então, a gente teria aí mais ou menos hoje uma produção de 2%, o equivalente a 2% do consumo de gás natural do Brasil. Mas, além dessas, a gente tem mais um levantamento de 13 plantas que estão para sair do papel ainda esse ano, e até 2029 a gente chegaria em quase 100 plantas e num volume de 7 milhões de metros cúbicos por dia. Esse levantamento foi feito com os nossos associados no ano passado, a gente está atualizando isso. A gente acredita que com os novos associados que entraram alguns associados grandes, como o Copersucar, que reúne a grande parte dos produtores de etanol, São Martinho, que é uma das grandes usinas, Tereos, Atvos, essas grandes usinas entraram nesse intervalo e estão com planos, não está contando ali. Então, a gente acredita que a gente chega em pelo menos 10 milhões de metros cúbicos aí até o final dessa década. Mas o potencial, como eu tinha falado antes, é de 120 milhões, que é muito maior do que a gente produz, por isso que a gente fala de subaproveitamento, né? Hoje a gente usa aí apenas 7% dos resíduos que existem no Brasil para fazer biometano. O maior potencial vem do setor sucroenergético, depois do setor de proteína animal, passando pela produção agrícola e pelo saneamento. O interessante é que hoje, se a gente fosse olhar as plantas que a gente tem, das 6 plantas autorizadas a comercializar, 5 são de saneamento. Porque o saneamento, ele é o low hanging fruit, ele está na cidade, ele tem menos dificuldade de logística para chegar onde precisa. Ele geralmente aqui se usa o aterro, que tem uma tecnologia mais simples e mais barata, porque eles colocam, enfim, alguns dutos dentro do aterro para capturar esse metano. Mas, assim, no futuro, num cenário ideal, o que a gente entende que é onde a gente se quer chegar, é que os resíduos orgânicos, sempre se falou muito de separar os recicláveis, né? Mas os orgânicos, quando fala é reciclável e não reciclável. E se você separar o orgânico, aí sim você vai evitar toda essa emissão, porque num aterro consegue capturar 30%, 40% do metano. Se você fizer a separação do lixo orgânico, você consegue aproveitar totalmente, né? Mesmo que seja para triturar. Você triturou, vai para a ET, né, para a estação de tratamento de esgoto, que também vai aproveitar todo esse material. Mas o saneamento, por ser menos, o valor de investimento ser menor, ele está mais perto dos centros de consumo, ele foi o que mais avançou e hoje ele representa 80% do volume
daí de biogás, voltando, 80% do volume de biogás do Brasil, ele vem hoje do saneamento, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem. Mas é um cenário que deve mudar, porque das novas plantas que a gente tem, a maioria delas, a metade delas já está vindo do setor sucro. E outra tendência interessante para avaliar é que hoje, no começo, todo mundo que fazia biogás usava para energia elétrica. E hoje, por conta do modelo do setor elétrico que a gente tem, e que o setor elétrico, sinceramente, sai perdendo muito em termos de eficiência e custo-eficiência, ele não considera todos os atributos do biogás. Então, os investidores estão indo para o biometano. Ninguém mais quer investir no biogás. Se você não mudar o formato dos leilões, a forma de remuneração dos próximos leilões, você não vai ver investimento em biogás. Você vai ver só o pessoal, todo mundo indo para o biometano. Todo mundo tem várias plantas de energia elétrica, dentre essas que não estão ainda no levantamento, eu já sei de mais de 10 que vão se tornar de biometano por conta disso. Mas, voltando, então era só uma curiosidade aí sobre o momento mercadológico do setor. E curiosamente, é o oposto do que está acontecendo na Suécia. Eu fui numa planta lá de biogás que produzia biometano, e lá, como está numa onda muito forte de eletrificação, está todo mundo voltando para o biogás para gerar energia elétrica, porque daí estão pagando super caro pela energia elétrica, porque eles querem eletrificar carro, querem eletrificar tudo, então o preço da energia elétrica está alto, mas é um país que tem condições de pagar por essa energia mais alta, então está todo mundo voltando a produzir biogás, porque os ônibus lá já são elétricos, os caminhões já estão sendo elétricos, né? Lá é sede da Scania, até dirigi um caminhão elétrico, gente, é super legal. E nessa linha desse momento, daí o que continua fazendo, ele está fazendo GNL não, GRL, acho que se chamaria, né? Que não é o gás natural. Ele tá liquefazendo, porque daí ele está juntando vários biogases da região para liquefazer e para daí vender, que está funcionando aquele modelo de negócio. Mas, assim, as vantagens do biogás. É uma fonte madura. Ixi, eu já passei mais 15 minutos falando. Eu vou rápido agora, eu prometo. Vou tentar. Tá, uma fonte madura, energia que está ali, faz descarbonização dos setores chaves, eu vou explicar para frente. Caminho para a independência energética, porque ele substitui o GLP, pode substituir o diesel, pode substituir o gás natural, que são importados. Promove a economia circular, porque de uma forma você consegue ficar com resíduo zero. Né? Tudo que você não aproveita pode virar biofertilizante, pode virar carvão biogênico, pode virar, enfim, uma série de produtos. Ele aproveita um passivo ambiental, um problema, para transformar numa solução, e ele tem a flexibilidade que a energia elétrica precisa para ter segurança energética. Em termos de energia elétrica, que eu vi que depois existe aqui essa questão na hora de falar, que não está dos queridinhos, e o nosso desafio na energia elétrica é basicamente o mesmo, muito parecido com o das hidrelétricas, que é a questão que a gente tem diversos atributos, os quais não são valorizados. Hoje tem um leilão que considera só preço, independente se é volátil, se é estável, se gera na hora que precisa, se é intermitente, e outro que ele considera só a segurança energética, e daí não interessa se é fóssil, inclusive paga mais caro para o fóssil do que para o biogás. O biogás, se você deixasse uma termoelétrica de biogás competir com uma termoelétrica de gás natural, você teria pouca termoelétrica de gás natural, mas você prefere pagar o megawatt mais caro para ter uma energia fóssil do que para ter uma renovável, porque o modelo é todo feito por custo. Se o custo do biogás é mais barato, eu só quero dar uma remuneração X, então eu não vou dar a mesma remuneração do outro, e no final fica sem o biogás e cheio de gás fóssil, né? Então, os atributos do biogás do setor elétrico são a renovabilidade, né? Ele é renovável, flexibilidade e despachabilidade, a questão de ser uma geração distribuída, ele está no fim das linhas, né? Ele está próximo à carga, ele reduz a necessidade de investimentos e combate as perdas e congestionamento da rede, porque ele está espalhado, ele é armazenável, ele tem capacidade de modulação, então ele permite uma resposta a sinais de preço, né, e pode ter um atendimento às necessidades do sistema, e ele ainda provê serviços ancilares, né, que ele traz a estabilidade de rede, postergação nos investimentos em localidades fins de linha. Então, são outros atributos que não são considerados. Então, não é justo, digamos assim, você colocar, e isso tem um preço. Quando você pega uma energia que não tem todas esses atributos,
acaba que você vai buscar esse atributo em outro lugar. Então, se você pega uma que não é renovável, você vai contratar uma térmica depois, que vai ser a, a gás natural, para compensar o fato que a outra não tem. Então, que tal você olhar toda essa questão de todos os atributos? Você vai pegar um que não tem essa geração distribuída, você vai precisar de mais investimento no grid. Então, você tem que considerar tudo isso, senão, se você não considera, o pessoal vai todo para o biometano e o setor elétrico acaba pagando mais caro porque não pegou a fonte mais eficiente, considerando todo o custo-benefício, né? Hoje, 86% das plantas são para geração de energia elétrica, o que equivale, a gente teria um potencial para gerar 32% da demanda, e ele já me falou que tem aqui, eu continuo batendo o dedo ali. Na parte do biometano, daí ele faz, como eu falei, a descarbonização de setores chaves, então no transporte ele pode fazer tanto SAF, quanto ônibus, quanto caminhão, reduzindo em 90% mais ou menos as emissões. Já tem várias empresas que usam nas suas frotas, como L'Oréal, Pepsi, enfim, diversas empresas já usam biometano para a sua frota. 4 montadoras de veículos já têm motores a biometano, também, que é o mesmo do gás, que é basicamente a Scania, a Iveco. A MWM, ela faz a troca do motor do caminhão de diesel para gás natural e biometano, e a New Holland tem trator a biometano também. Na parte da indústria, a gente tem a oportunidade de fazer aí a descarbonização, um power shoring, a neoindustrialização verde. A gente tem a matéria-prima no Brasil, a gente tem a energia, só que a gente não faz um manufaturamento. Então, se você pensar em Brasil como, eu quero investir para ganhar no futuro, vamos dar um jeito de incentivar aqui que a indústria cresça, porque no futuro a gente vai arrecadar mais. Eu sei que a gente vai gastar um pouco mais agora, mas é um momento diferente da história, é um momento da gente deixar de ser o eterno exportador de commodity para virar um exportador de produto manufaturado. Então, se você não cuidar disso, você vai estar exportando hidrogênio líquido, você vai estar exportando biometano, você vai estar exportando todos os produtos não manufaturados e importando produtos mais caros depois, perdendo essa oportunidade dos valor agregado de cada etapa da cadeia que ele traz. Ou pior, né, você nem pega o de baixa pegada de carbono, você ainda compra aquele produto sujo e não contribui para a transição energética. Ele pode fazer hidrogênio, não vou entrar nos detalhes de hidrogênio. Na agroindústria, assim, os biofertilizantes tem muito potencial para biofertilizante a partir de biogás e biometano, que hoje não está sendo aproveitado, e ele vai ser usado também para o frete. A agroindústria ela é responsável por mais ou menos 30% das emissões de carbono, não porque é malvada, mas simplesmente porque é o setor econômico mais intensivo no Brasil. Um país que tem muita indústria vai ser a indústria, que é a agroindústria. Então, naturalmente, é o setor que movimenta mais itens, que vai usar mais caminhão para escoar sua frota, enfim, que vai usar mais energia no seu processo. E também ele descarboniza o transporte, né? Porque de lá que vem os biocombustíveis. Mas ele pode descarbonizar justamente na frota, que é um dos caminhos do biometano, e utilizando biofertilizantes. É isso. E eu terminei aqui minha apresentação e depois eu estou aberta se precisarem a perguntas. Tá ótimo, Renata. Muito obrigado. Muito esclarecedor, né, para o público que está nos assistindo, né, que é muito diversificado, né, e acho que bastante interessante assim a questão da exposição tanto do biogás quanto do biometano e as provocações também, né, mas está ótimo. Eu vou passar a palavra agora para o Edson. Edson, só lembrando que as perguntas podem ser enviadas para o e-mail iearesponde@usp.br, tá? iearesponde@usp.br. Edson, agradeço a sua presença, a sua disponibilidade, né? Está em trânsito aí, mas nos atendeu prontamente, tá bom? Uma satisfação e uma honra tê-lo conosco aqui. Obrigado pelo convite, Fernando. Parabéns também a Renata aí pela apresentação, né? Também quero te parabenizar, Renata, pela tua liderança aí à frente desse movimento para que haja uma maior participação das mulheres na indústria de energia no Brasil, né? Até quero compartilhar com todos aí que, em geral, nós temos um programa bastante interessante para crescimento da participação feminina, né? Hoje já temos mulheres ocupando posições desde a operação da usina, da manutenção, liderança.
gestoras. Então, eu acho que esse tipo de política afirmativa ela é sempre bem-vinda e certamente propicia um ambiente de trabalho muito mais justo, né, e bom para todos, né? Então, parabéns, tá? E eu vou falar um pouco acho que até de certo modo complementar o que a Renata falou sobre o papel das hidrelétricas na transição energética e principalmente, acho que demonstrar que são as hidrelétricas, né, a principal fonte que permite viabilizar aqui no Brasil, né, a participação em larga escala de fontes não convencionais, tá? Mas também nós temos desafios nessa jornada para que esse suporte que as hidros oferecem hoje, e certamente vão oferecer ainda mais, seja sustentável, né? Então, acho que isso é um aspecto importante. Eu peço para passar o primeiro slide, até para fazer já que aproveitar a oportunidade para mostrar um pouquinho de Giral, né? Pode passar o próximo, por favor? Para vocês terem aí, tem um Giral nessa vista aí, né, que vocês estão tendo. Só para ter uma ideia, o comprimento da barragem de Giral, ele aí não coube todo na foto, tá? Ele é de 7,9 quilômetros, né? Só para também ter uma noção do que a gente está falando, isso é mais ou menos a distância entre o Leme e o Leblon, né, que dá 7,6. Então, na verdade, nós temos aí duas grandes usinas, né? Uma na margem direita e uma na margem esquerda, e já desde então já convido, né, quem tiver interesse aí de nos visitar, entrar no site, a gente tem programas de visita bem interessantes, tá? Então, nós temos 50 unidades geradoras, uma capacidade instalada de 3.750 megawatts. Nós somos hoje a quarta maior hidrelétrica do Brasil. Pode passar, por favor? Aí vocês têm alguns números de geral, né? Então, a, a nossa composição acionária, né? Engie 40%, Eletrobras 40% e Mitsui 20%, tá? E nós temos um faturamento aí de 4 bilhões por ano. Por ano nós pagamos royalties da ordem de 3 milhões, tá? E a nossa produção de energia ela é muito relevante para o setor elétrico brasileiro, que ela representa 2,6% do consumo total. Nós temos 300 colaboradores diretos e 700 colaboradores indiretos, né? Assim, uma força de trabalho muito grande na usina, principalmente para fazer a operação, a manutenção. E durante a construção, né, nós sempre tem essa curiosidade, né? Nós chegamos a mobilizar 25 mil trabalhadores. Então, de fato um gigante da engenharia nacional. Pode passar? Falando um pouquinho sobre transição energética, até a Renata passou por aqui, né? Tudo começou na Europa, né? E, na verdade, vou pegar a transição energética não tão longeva, né? Mas vamos pegar aqui, se iniciou nos anos 90, e ela começou basicamente pela substituição da produção de energia a carvão pelo gás, notadamente na Inglaterra, né? E já tinha também uma certa penetração de fontes renováveis, mas a partir do ano 2000 é que, de fato, as fontes não convencionais renováveis elas tiveram um grande impulso, basicamente por políticas de incentivo, né, por conta da necessidade de redução de emissões no planeta, se passou a ter incentivos como as chamadas tarifas feed-in, enfim, sempre tem alguma modalidade de subsídio, porque elas não eram competitivas até aquele momento, que é uma situação completamente diferente do que se tem hoje. Tá? Pode passar, por favor? Está passando, vai passando, pode passar, passando. E aí, o que está acontecendo de mais recente? Né? Não apenas esse crescimento das chamadas fontes não convencionais, mas a gente passou a ter agora essas fontes
de menor porte conectada nos sistemas de distribuição, né? Aqui no Brasil, por exemplo, o crescimento é, é, assim, que chega a ser muitas vezes até inimaginável quando se coloca os números, né, da geração solar distribuída, né, por meio de painéis solares, né, nas casas, né? Então isso, essa maior penetração das fontes não convencionais nos sistemas de distribuição, ela traz isso traz um desafio enorme, porque todo engenheiro eletricista, né, ele sempre trabalhou com fluxos de energia fluindo das grandes centrais para o consumo, né? E hoje nós temos uma realidade em que os elétrons estão mudando de direção, tá? E isso nos causa sérios problemas, né? Desde coordenação da operação, da proteção. Então tem muito desafio por aí. Então, como estamos aqui até no ambiente acadêmico, né? Sem dúvida alguma, né? Pesquisa é o que não falta, né, nessa área aí de sistemas elétricos, né, por conta sistemas de controles, né, por conta esse novo paradigma. Tá? Pode passar, por favor? E falando assim de uma maneira, aqui é interessante pontuar, porque como eu sou da indústria elétrica, então a gente tem um hábito, né, e eu diria até imperfeito, de falar de transição energética sempre pelo lado da oferta, né? Mas isso é um lado apenas, né? Tem um outro lado que para o Brasil, e a Renata também passou por esse ponto, ele é muito importante, que é pelo lado da demanda, né? Então hoje nós temos na nossa matriz de produção energética global aqui no Brasil, 19% vem da eletricidade, né? Temos uma participação expressiva de fontes renováveis, isso é muito bom, mas, sem dúvida alguma, nós temos um espaço muito grande ainda para eletrificação. Tá? E quando eu falo eletrificação, você pode perceber que nós ainda queimamos lenha, temos coque, temos gasolina, né, o diesel. Então, tudo isso aqui representa espaço para crescimento da eletrificação. Né? No meu modo de ver, eu acho que o grande nicho aqui seria até o transporte de ônibus, né? Como era já na Europa. Né? Então, aqui tem um grande nicho para crescimento. Tá? Então, a gente vê essa indústria da eletricidade crescendo ainda mais. Agora, para que isso aconteça, aí o que falta é uma regulação apropriada. Né? Não, porque quando você vai fazer a conta, né, simplesmente substituir o óleo diesel, né, por eletricidade, a conclusão não vai. Então, para que isso possa ir adiante, é necessário políticas públicas apropriadas. Uma delas é a taxação de emissão de carbono. Então, o mercado de crédito de carbono ele é essencial para estimular uma maior eletrificação, né? E como você pode ver ao lado, né? Claro, cada país tem a sua peculiaridade, mas nós temos, né, em termos de consumo per capita, né, um espaço muito grande para crescer quando compararmos, né, com alguns países, né? Não dá para comparar, claro, com países do hemisfério norte, mas temos esse potencial. Então, hoje, né, estamos, na verdade, engatinhando nessa transição energética quando a gente fala pela ótica do consumo. Né? Então, isso eu gostaria de registrar aqui. E pode passar adiante, por favor? E como é que o Brasil, né, no caso, vem suprindo, né, a sua necessidade elétrica? Né? Aqui tem um aspecto positivo, que que a gente chama de complementação sazonal, né? Você pode ver claramente, né, que nos períodos, né, do meio do ano, de maio, junho para frente, há um crescimento daquela fonte verde ali, que é a fonte eólica, e uma redução da produção por hidrelétrica. Então, isso naturalmente, né, uma dádiva aqui para o nosso país, essa complementação, mas eu também gostaria de pontuar, se vocês olharem a barra mais inferior, vocês já estão vendo, ali é o que a gente chama da microgeração solar distribuída. Hoje já é cerca de 4 gigawatts médios. Tá?
Isso é, algo, é muito grande, né, esse volume, né, esse crescimento nesse espaço de tempo, e isso decorre de uma capacidade instalada do GD que já está perto de 27 gigawatts. Tá? Então, essa é a nossa característica. Então, do ponto de vista, digamos assim, sazonal, ao longo dos meses, aparentemente está tudo redondo, tudo legal, tem complementariedade, tem até sobra de energia, mas a gente tem alguns desafios que eu quero mostrar a partir do próximo slide, por favor. É bem conhecido, né, a curva do pato, né, que começou lá na Califórnia, justamente por conta dos incentivos regulatórios para a geração solar. E olha lá em 2023, né, o que está acontecendo? Já está sendo necessário, tá? A carga já está negativa, né? Então, vista lá isso é a carga que o gerador enxerga, né? Então, quando isso acontece, tem que, de fato, desligar ainda mais, né? E, e certamente já até promover cortes de geração na própria distribuição. Tá? Então, esse é o grande desafio, né, que se tem. E, como vocês estão vendo, o que se necessita? De fontes que façam para que as luzes fiquem acesas, né? A frequência, né? Aqui 60 Hz, é necessário de fontes de geração que rapidamente, né, possam subir com a geração para fazer frente ao pico da demanda, né, no horário da noite. Se passar o próximo slide, a gente vai ver como é que é isso aqui no Brasil. Tá? Então, quem faz isso no Brasil, esse gráfico aqui se refere à geração hidrelétrica. Tá? Então, isso aqui pegamos um dia que só para exemplificar. O Parque Gerador Brasileiro estava gerando por volta aí das 13 horas 33 gigawatts e teve que rampear, tá, para chegar ali às 18 horas com quase 56 gigas. Ou seja, você tem que aumentar 22, 23 gigawatts num período de 5, 6 horas. Tá? Então, isso é um esforço impressionante, tá? E capacidade, né, até dos controles dos sistemas para permitir isso. Então, aqui tem um desafio extremamente importante, que é o de coordenação, para que essa operação aconteça de forma segura, mas ele traz um outro problema sério para os geradores hidrelétricos, se eu reduzir para 33 gigawatts, como ficou ali, né, eu deixei de gerar na prática, eu deixei de gerar receita. Então, hoje, com a regulamentação que se tem no Brasil, o gerador hidrelétrico, mesmo prestando toda essa sua capacidade e flexibilidade, ele faz isso não é nem de graça, ele faz com prejuízo, é diferente. Uma coisa é fazer de graça, né? Fazer for free. Ele está fazendo com prejuízo porque ele tem redução de receita. Pode passar o próximo, e aí vocês vão ver em detalhe disso que eu estou falando. Né? Então, aqui, pegando um dia, aqui no caso é o dia 28 de agosto, vocês percebem uma geração instantânea de 25,4 gigawatts de solar, mais solar distribuído. Tá? E aí, o que explica tudo isso é o próximo gráfico, em que vocês podem ver a capacidade instalada ao longo do tempo. Vocês percebem que a hidrelétrica, né, que pequenas centrais, desde o ano 2000, né, há uma estabilização no seu crescimento, mas o que de fato é espantoso é o crescimento da mini micro GD, que hoje, né, conforme eu falei, já alcança cerca de 27 gigawatts de capacidade instalada, né, e mais 15 na geração solar. Por que isso? Porque nós temos muitos subsídios, tá? Vários subsídios, que acabam criando um quadro eu diria, de desequilíbrio entre oferta e demanda, e isso não é sustentável. Tá? Por quê? Porque ainda que você tenha essa sobra de energia, conforme eu mostrei anteriormente, a cada instante de tempo, apenas algumas fontes conseguem fazer isso. Né? E hoje,
A única fonte que consegue fazer em larga escala no Brasil é a hidrelétrica. Não tem outra que consiga fazer isso. E aí, até para no próximo slide, para mostrar de uma maneira um pouco mais conceitual o que eu estou falando, é que, às vezes, a depender do interesse, né, de quem está falando, defendendo uma determinada fonte, há uma certa confusão de conceitos, tá? Então, assim, de uma maneira muito objetiva, tá? Quem consegue oferecer flexibilidade de uma forma comandada pelo operador, tá? Ou seja, um recurso centralizado, é a bateria. A bateria, de fato, ela responde rapidamente em base horária, até em segundos, base diária. A própria hidrelétrica com bombeamento, ela consegue ter essa resposta. Mas quando você joga para as usinas térmicas, tá? É claro, uma usina térmica ciclo combinado, ela não consegue responder às flutuações de forma instantânea, tá? A única térmica que consegue fazer isso são as térmicas ineficientes, térmicas a óleo de ciclo aberto, ou gás de ciclo aberto. Mas, de uma forma econômica, as térmicas a ciclo combinado, elas conseguem operar em regime diário. Tá? Então, isso, inclusive, é o que o INS faz. Se ele vê que precisa de um maior suprimento durante a ponta, ele já liga a térmica algumas horas antes, para que é como se fosse uma escadinha para que um apoio, né? Porque quem de fato vai fazer o atendimento da ponta é a hidro. Então a térmica ela entra para entrar ela é despachada para ir na base e a hidro vai para fazer a expulsão. E claro, a hidroelétrica convencional com reservatório, essa é a mais flexível de todas, né? Então, a mensagem aqui é, nesse contexto de transição energética, hoje, amanhã, sempre, a flexibilidade é um recurso tão escasso quanto a própria energia. Tá? Então, hoje, como eu falei, temos abundância de energia, mas temos escassez de flexibilidade. Então, esse é um recurso escasso. E como todo recurso escasso, ele é valioso. E aí é que tem as falhas regulatórias, porque a gente não tem, hoje, né, na regulação brasileira, né, uma valoração, uma atribuição de valor a esse recurso. Tá? Então, eu passo para o último slide, só para que a ideia aqui era mais para ter uma base, até para que a gente possa conversar na sequência, né? Aí vem a pergunta, tá bom, o Edson está falando que flexibilidade é um recurso escasso, e só para a gente fazer um exercício, assim, sair um pouco fora da caixa, né? Vamos imaginar que não existam mais recursos centralizados, ou seja, todos os recursos vão ser espalhados. Tá? Vai ter o biogás, vai ter baterias, vai ter, enfim, pequenos reatores nucleares. Você tem uma miríade de recursos espalhados. Quando você tem recursos espalhados, você não tem controle de uma forma centralizada. É uma coisa meio que óbvia, né? Mas você não tem controle. Então, qual é a única forma que você tem? Não existe outra, não inventaram outra, né? A única forma que você tem para alinhar os recursos, para fazer com que os recursos sejam mobilizados numa determinada escala, é preço. Então, o preço é que vai dizer que lá na minha casa, por exemplo, eu vou carregar o meu carro elétrico à noite, vou durante a hora do meio-dia, se o preço tá baixo, eu vou ter outro tipo de consumo, vou lavar roupa, enfim, tem que ter preço. E isso é o que a gente não tem, que é a base. Então, a gente não tem um mercado elétrico de verdade em que os preços sejam sinalizadores da oferta e da demanda, diferentemente de outros países. Então, isso, para mim, é crucial, é ter um desenho regulatório em que os preços possam ser os elementos, em que o preço seja um elemento, né, que possa, de uma maneira eficiente, né, alinhar os recursos na direção desejada. Também, nessa direção, para que nós tenhamos mais flexibilidade,
hoje temos um problema sério na operação do sistema que o ONS enfrenta. Praticamente a cada instante do tempo, 75% da geração que o ONS dispõe, ele não tem controle algum. Tá? Existem muitas restrições. Restrições de navegação, restrições ambientais. Então, aqui há um espaço, sim, para que essas restrições sejam flexibilizadas, mas hoje temos também um desenho regulatório que não adianta, por exemplo, Giral eliminar uma determinada restrição porque ela não se beneficia de forma alguma, porque tem um pool de geração, qualquer benefício que eu traga para que eu promova para ter mais flexibilidade de geração, esse benefício se perde no meio da produção de todo o parque hidrelétrico brasileiro. Então, aqui temos também esse espaço. Temos um espaço importante que, muito provavelmente, ainda este ano, podemos ter boas notícias nessa direção, que é a realização de leilão para a contratação de capacidade de energia, e esse leilão vai permitir que algumas usinas hidrelétricas instalem máquinas em seus postos. Nós temos várias usinas, e elas foram construídas, mas tem espaços vazios em que você pode colocar mais máquinas ali. Então, esse leilão de capacidade, existe uma forte expectativa do setor de que eles possam serem preenchidos, né, com uma contratação apropriada. As baterias, né, que aqui ainda no Brasil é uma novidade, né, mas, por exemplo, ainda semana passada eu estava lá no Chile, baterias já estão sendo instaladas em profusão, baterias da ordem de 120 megas, você carrega essas baterias durante o horário de geração solar e descarrega à noite. Então, em outros países, a bateria já é uma realidade, né? Não é novidade alguma. E a resposta da demanda. Então, quando eu falo aqui de resposta da demanda, em geral, o conceito que vem redução da demanda. Tá, esse é o conceito clássico. Mas, com inovação, quando eu falo em resposta da demanda, nós vamos ter, por exemplo, vejo instalação de data center, produção de hidrogênio, enfim, você tem que ter um sinal de preço que estimule que a demanda reaja também de forma coerente, né, com o desejo. Sempre lembrando, se hoje a operação do sistema está complexa, fique seguro, vai ficar muito pior. E sem uma coordenação de preços, pior ainda. Tá? Agora, enquanto isso não acontece, qual é o recurso que o operador tem, que hoje até, talvez para muitos seja uma palavra nova aqui, né, já está até nos jornais, que é chamado curtailment. Então, o que é o curtailment? Você não tem carga para assumir a geração, o operador, como ele tem o recurso na mão, ele vai lá e corta, né, a geração. Corta a geração solar, corta eólica, corta hidrelétrica, e hidrelétrica, por que ele corta? Porque muitas delas não têm capacidade de armazenamento e acontece o que a gente chama de divertimento turbinado. Você joga fora, né, cascata baixa, aquela água que poderia ser convertida em megawatt-hora. Tudo isso que eu estou falando é desperdício. Tá? Então, pense assim, uma geração solar, uma eólica, nova, né, que vai ser construída, aquele fator de capacidade, né, que é a relação entre a energia que ela pode produzir e a sua capacidade instalada, ele na prática está diminuindo, porque você tem uma capacidade de produzir uma energia que não serve para nada, simplesmente vai ser cortada. Ora, se você tem uma determinada instalação de geração para produzir um volume de energia, mas você não consegue produzir esse volume, você vai produzir menos, o que acontece? O seu custo por megawatt-hora sobe. Então, o que a gente chama de Levelized Cost of Energy, que é o LCOE, ele aumenta. Então, essa transição energética, que ela é mais que necessária, né? Isso não tem escolha, é um caminho sem volta, apesar de muitas fontes serem baratas, mas se você não tiver mecanismos apropriados para armazenar energia ou direcionar essa energia para determinados consumos, você
parte do que você instala é perda, né? Você está produzindo um produto que já sabe que parte considerável vai ser jogada fora, né? Então, eu acho que é nesse campo, que eu acho nesse slide que eu saí deixando aqui as principais mensagens, né? Daquilo que eu vejo como desafios e que a gente precisa enfrentar, né? E com celeridade, tá bom? Muito obrigado. Ô Edson, muito obrigado aí pela sua apresentação, né? Pela sua explanação, né? Também importante falar de um outro estigma, né? Que é a questão do curtailment também com as hidrelétricas, né? Também está acontecendo, né? Enfim, todas as outras colocações, a grandiosidade de Giral, né? Depois eu vou fazer uma pergunta sobre isso também. Muito agradecido da sua participação, muito honrado, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Vamos para a sessão de perguntas, né? Eu vou fazer uma primeira pergunta, que vai ser para a Renata, né? O Fábio Pedó, ele é engenheiro agrônomo, especialista em inventários urbanos de gases de efeito estufa, da Secretaria de Verde e Meio Ambiente da cidade de São Paulo. O Fábio diz assim: poderia ser abordada comparação entre geração de biometano versus aproveitamento energético? Aí ele põe incineração, né? Interrogação dos resíduos domiciliares urbanos. Muito obrigado pela sua pergunta, Fábio. Vou passar para a Renata. Oi, Fábio, tudo bem? Olha, a gente tem que falar em duas coisas diferentes aí nessa tua pergunta. Tem a parte do biometano, sim, e parte 2 tem a própria utilização do biogás do aterro para gerar energia elétrica, além da incineração. O que a gente entende é que são coisas complementares e que cada uma tem a sua utilidade específica. Porque, por exemplo, você não tem como fazer o aproveitamento energético do que é reciclável, e nem é bom, né? Você vai gastar mais carbono para produzir um novo plástico do que enfim, você nem consegue fazer isso, então a melhor saída é reciclável. Então, quando você vai fazer o tratamento de resíduos, a primeira coisa que você faz é separar o que é reciclável. Passo 2, você vai separar o que é orgânico. O orgânico é cheio de água, então se você for queimar o orgânico, fazer a incineração, ela não vai trazer quase resultado nenhum, porque você vai estar queimando água, você vai estar quase que poluindo, sendo que ele tem um outro uso que é melhor, que é fazer o biogás. E separado o que é orgânico do que é reciclável, existe o resto, digamos assim, né, os não recicláveis e não orgânicos, que hoje vão para aterro, mas efetivamente seria, num cenário ideal, a gente faria essa incineração, porque reduziria muito o volume e ainda por cima você geraria energia. O que acontece hoje? O custo... Bom, a gente mal consegue sair do lixão porque não consegue botar para um aterro. E a incineração é muito mais cara. Então, assim, o mundo ideal é esse. A gente separa o orgânico, já separa em casa, dá uma multa para quem não separa, o pessoal já manda o reciclado direto para a área, o que sobra você leva lá e faz a incineração. É difícil incinerar tudo, entendo que é contra-econômico, mas, enfim, tem toda uma questão aí que é análise econômica. A gente, de fato, tem uma planta da Horizon, que é assim, e eles entendem que fez sentido, mas se você for pensar no melhor aproveitamento possível em termos de transição energética e emissões, o ideal é realmente esse, reaproveitar o reciclável, fazer o aproveitamento energético a partir do biogás dos orgânicos e o aproveitamento energético a partir da incineração do restante. Interessante, né, Renata? Então, na verdade, a gente vai para a questão da coleta seletiva e da separação, né? Que a gente diz. E acaba tendo, então, oportunidade para todas as tecnologias, né? Muito interessante. E aí, então, a importância, né, da separação, né? Bem, eu vou fazer uma pergunta agora para o Edson. Edson, como a Giral Energia está lidando com as questões de variabilidade climática que afetam a geração hidrelétrica? Se isso já está sendo considerado, se já é uma realidade, tal qual nós estamos vendo no nosso dia a dia no Brasil e no mundo. Obrigado pela pergunta. É claro, estamos enfrentando um período extremamente crítico no Rio Madeira, tá? Inclusive a usina que fica jusante de Giral, Santo Antônio, já paralisou algumas unidades, né?
a região enfrenta por uma série de queimadas, também a navegação está bem crítica. Giral segue operando normalmente. O nosso projeto de engenharia é um projeto bastante versátil. Ele consegue operar um espectro, né, mais amplo de queda, né, mesmo com a queda mais baixa, como é o que está acontecendo agora, ele está operando normalmente. Tá? Agora, se qualificar se é mudança climática ou não, né? Primeiro que eu não sou especialista, né, para falar sobre isso, mas o que eu posso afirmar é que o que está acontecendo nesse momento, a gente está muito próximo do pior ano da história, que foi entre 2004 e 2005, tá? De invasões na região, e que foi, posso estar enganado aqui, mas o menor valor registrado foi 2.200 metros cúbicos por segundo, para o mês de agosto, início de setembro, né? E agora estamos aí com uma vazão da ordem de 2.450 metros cúbicos por segundo. Então, a usina está preparada, assim, para operar, mesmo em vazões mais baixas, mesmo abaixo do valor histórico. Tá? É claro que, para que isso aconteça, sob o ponto de vista elétrico, né, o operador do sistema, para esse ano, né, ele promoveu várias alterações na configuração da rede elétrica para que o sistema opere com segurança. Então, sob o ponto de vista elétrico, a gente está operando normalmente. Agora, é claro, essa seca, do jeito que está, ela nos traz transtorno, né? Mesmo na operação no dia a dia, por conta da queimada, a gente tem tomado cuidado com nossos colaboradores, suspendendo algumas atividades, porque não é um ambiente, né, que a gente gostaria de ter para trabalhar nessa época do ano, que já é normalmente seca, mas esse ano está muito mais do que o nosso histórico recente, né? Então, em resumo, do ponto de vista da planta, nós estamos preparados, sim, para enfrentar essa situação e também cuidando dos nossos colaboradores. Muito bem, bacana. Interessante, né? Os efeitos, né? Talvez uma nova realidade em termos de vazão, né? A ver, né? Vamos ver no decorrer do ano, dos próximos anos, né? Enfim. Agora uma pergunta para a Renata, né? Assim, pode ser até uma questão, acho que repetitiva, que a Renata deve responder, né? Nos outros eventos, né? Mas quais são os maiores obstáculos para a expansão do biogás ou do biometano, né? Como uma fonte de energia complementar no Brasil? Bom, até que eu não abordei, falei e não falei dos gargalos, olha isso. Bom, então vou separar também em duas a resposta. Do biogás hoje, a questão é basicamente custo e remuneração, né? Então, muitas plantas, por exemplo, em geração distribuída, que não têm os mesmos problemas da intermitência e de usar a rede de distribuição, elas não se viabilizam porque custam mais caro, não se viabilizam sem o desconto na TUG. Então, é basicamente uma questão de custo dessas pequenas. Em termos de leilão, aí sim é o que eu já falei antes, né? A gente, em todos os leilões, na hora de definir preço, colocava a gente com o preço de biomassa, competindo com carvão, e a gente nunca teve muita chance de ganhar do carvão, que é extremamente barato e poluente. E aí, de outro lado, nunca teve essa possibilidade de competir junto com o preço do gás natural e acabou ensejando muito gás natural na nossa rede. Então, basicamente, é uma questão de remuneração que, como eu disse, voltou-se para o biometano. Em termos de biometano, o principal desafio é a infraestrutura. A infraestrutura brasileira de gasodutos ela foi pensada para a oferta de gás natural, então ela está na costa, ela vem da Bolívia, e o biometano está em todos os lugares, né? Mas a gente vê que hoje já se começa a falar de hubs, né, de centros, polos logísticos em determinados estados, em determinadas regiões, questões de substituição para o diesel, que daí você pode abastecer os postos de abastecimento, inclusive levar via caminhão, você não precisa necessariamente de um duto, dependendo da distância.
atualmente, com toda a necessidade que é o terceiro item, que é a questão de adaptação da regulação. A regulação de gasoduto também foi pensada no gás natural. Então, as exigências consideram volumes do pré-sal, consideram volumes grandes, não consideram o pequeno. Está pensando em 1 milhão de metros cúbicos por dia e, de repente, está o cara ali querendo fazer 5 mil. Né? Então, o custo de um cromatógrafo, que é o que comprova a qualidade, é muito grande para um pequeno produtor. Sendo que existem outras tecnologias que garantem a qualidade tanto quanto, que hoje não são aceitas porque não estão na BNT. Então, é um desafio que a gente está até com o Inmetro querendo nos ajudar para avançar, mas são pequenas questões. Já teve, não estavam, assim, numa das plantas não estavam querendo autorizar o startup biológico, ou seja, que a planta começasse a produzir biogás, não biometano, sendo que o biogás não é realizado, você pode ter sem autorização. Então, são adaptações, porque é um mercado novo que está surgindo. Então, tem essas adaptações regulatórias que são necessárias para a gente avançar e que acabam trazendo. Então, o ponto que eu ia trazer é, muitas vezes, tem plantas que fariam todo sentido estar conectadas, por exemplo, aqui na rede da Comgás, e não estão, porque as exigências de garantias que a agência reguladora pede, que não considera esse volume menor, são impraticáveis. Então, acaba sendo mais barato ir de caminhão, gente, o que é surreal, porque daí você vai ter que fazer toda a parte de compressão, descompressão, mas é o que está fazendo sentido hoje, econômico, por conta dessa necessidade de adaptação. A regulação ainda não se adaptou, principalmente por ser algo novo, mas também por, enfim, questões de burocracia normal e de tempo, às vezes, que se leva, né? Se a regulação fosse 100%, muda aqui, muda ali, ao bel prazer, sem os estudos e as exigências de análise de impacto regulatório, também a gente teria uma insegurança jurídica muito grande. Tem uma parte que faz parte do processo, tem uma parte que é a dificuldade de poucos servidores para muita coisa, e tem a parte que é efetivamente desse processo novo que eu mencionei. Mas eu acho que esses são os principais. E o outro grande, né, mas é que eu tô quase considerando ele resolvido para daqui a poucos anos, que é a questão de valorização desse atributo ambiental. Na maior parte dos casos, no caso do biometano, ele é mais caro que o gás natural. Não é todo mundo que quer ou que pode arcar com essa diferença de preço, então você ter um certificado que permita que o atributo energético, ou seja, a molécula que vai gerar energia, seja vendida separado da descarbonização, do fato de que descarboniza, que eu quero registrar no inventário, se você puder vender separado, isso vai facilitar muito, porque tem o mercado que quer descarbonizar, mas está longe da molécula e que vai querer o certificado, e tem aquele mercado que está perto da molécula, mas quer o preço de gás natural e não quer o certificado. Então, isso a gente acredita que vai ser resolvido com o combustível do futuro e a criação do certificado de garantia de origem do biometano. Muito bom, muito interessante, né? Já como se fosse com um selo, né? Um selo já carimbado lá, que é o biometano, né? Bom, agora uma última pergunta, que vai ser comum a ambos, né? Eu vou começar com o Edson e depois a Renata em seguida também faz a sua resposta, né? Qual é a visão de vocês sobre o futuro da matriz energética brasileira em 2030, considerando as metas de transição energética e sustentabilidade? É a visão de vocês, não é uma previsibilidade. Então, começando com o Edson. Olha, 2030 é logo ali, né? Considerando que qualquer projeto aí, nos dias de hoje, se constrói aí em 2 anos, mais 2 de desenho. Então, estamos falando algo para, se não é um amanhã, é para a semana que vem, né? Então, eu acho que essa matriz já está dada, né? É uma matriz muito próxima da que se tem hoje, tá? Com maior participação da fonte solar. Não vejo ainda nesse horizonte a presença de baterias, tá? Mas vejo, a não ser baterias realmente na baixa tensão, mas eu não vejo nesse horizonte. Então, eu acho que é um pouco mais do mesmo, tá? Não, sendo bem pragmático, né? Agora, para além disso aí, de fato,
teremos que ter mudanças regulatórias profundas, porque o operador ele não consegue usar suas mãos para controlar o recurso. E quando você não consegue controlar o recurso cortando, mandando, né, subir, descer, só tem uma forma. O preço tem que comandar isso. Tá? Então, para lá, eu vejo, sim, uma mudança uma maior, até já chegada de baterias, com certeza, mas para 2030, para mim, é o que é hoje, já está desenhado. Renata? Eu adoro dividir em duas a resposta, então eu vou falar do que eu acho e do que eu gostaria. Tá? 2030, né, que é o marco, que está aí já, basicamente. Bom, a gente acredita... Bom, eu já mostrei que pela nossa projeção, a gente acredita que já chega a 10 milhões de metros cúbicos por dia. Então, assim, só do que já tem de investimento planejado pelos nossos associados, a gente já chega em 10 milhões de metros cúbicos até 2030, que se você considerar um ano aí de uma média de espaço termoelétrico, a gente representaria aí 10% do consumo de gás natural. Com combustível do futuro e com o fomento para que as infraestruturas avancem, para que os produtores consigam produzir, a gente acredita que a gente consegue chegar a 30 milhões de metros cúbicos até 2030, e são medidas que já estão fazendo, o próprio combustível do futuro que está saindo. Hoje, antes de estar aqui, eu estava num evento do Estado de São Paulo, aqui na Invest São Paulo, trazendo já alguns planos do que eles estão querendo fazer para deslocar, e tive várias conversas interessantes com distribuidora local de gás canalizado, com fábrica de fertilizante que estão se movimentando para conseguir pegar o biometano daqui para ter uma fábrica no Triângulo Mineiro. Então, eu realmente acredito que com os sinais corretos a gente consegue avançar. Em termos de setor elétrico, assim, aí eu estou junto aqui com o meu colega, porque e aí é onde eu entro o que eu gostaria. Então, o que eu gostaria para 2030 é que a gente conseguisse acabar com todas essas distorções que a gente tem no nosso sistema, toda essa bagunça que parece que só aumenta, vai dando até um desespero com cada... Até no meu... Eu chamo de meu PL, tá, o combustível do futuro, porque ele é meu. E até nele enfiaram jabutizão, gente. Aí eu falei, não, isso daí é jabuti. E de repente, sim, eu estava lá no Congresso, deu, gente do céu. Então, eu realmente torço para que todo mundo se conscientize que tem que pensar no bem maior e na eficiência, e que a gente não tenha todos esses problemas, que os subsídios que existam sejam aqueles efetivamente necessários para que alguma tecnologia muito relevante consiga dar seus passos iniciais, mas que tenha avaliação de eficiência de resultado e tempo limitado, né? É só para realmente tirar a bengala, para tirar o andador e começar a andar, porque senão acaba trazendo todas essas distorções que a gente vê aqui. E, enfim, e eu espero também que até lá o mundo tenha realmente se dado conta de todos os benefícios aí dos biocombustíveis, e que não exista dificuldade em certificação, e que a gente consiga estar exportando produtos verdes e produzindo tudo que a gente pode produzir, ganhando emprego, gerando mais desenvolvimento para o nosso país. Bem, também concordo, né, com as visões de ambos, né, que nós tenhamos decisões, a política evidentemente ela é necessária, né, a geopolítica também, principalmente, mas que mesmo assim tenhamos decisões embasadas em critérios técnicos, né, tanto para os aspectos regulatórios como para a questão das políticas públicas que nós também mencionamos aqui, né, de modo que a gente siga com uma certa firmeza na questão do aproveitamento da transição energética, como foi exposto por vocês, né, de modo que o Brasil abrace essa oportunidade de fato, aproveite essa oportunidade que ele é um país único no mundo, né, onde nós temos todas as possibilidades, né, de suprir boa parte do mundo com o que a gente tem aqui, né.
e que nós consigamos trazer essas riquezas. Bom, eu gostaria muito de agradecer o Edson Silva, né, da Giral, aqui pela presença, foi uma honra, né? Eu gostaria muito de agradecer a Renata Sfer, da Biogás, também foi uma honra, né, recebê-los aqui nesse projeto do Instituto de Estudos Avançados, que faz parte do programa Ano Sabático, no qual estou liderando um projeto sobre transição energética, um aspecto multidisciplinar, né? E o ciclo Diálogos para o Futuro Transição Energética hoje foi sobre hidrelétricas e biogás e continua no próximo mês. Bom, muito obrigado a todos que estão aqui presentes e aos que estão online e também os que vão assistir depois num outro momento. Até breve. Até, obrigada. Tchau, Edson. Tchau.